Olá pessoal, hoje nosso conteúdo vai ser sobre divisão de números racionais, potenciação de números racionais, propriedade das potências de números racionais, certo? Eu espero que vocês estejam aí com os livros de vocês em mãos. Nosso conteúdo vai estar na página 65, página 67 e página 69. Então, na página 65, nós temos a divisão de números racionais, certo? Então, aqui, a divisão de números racionais na forma de fração, ela é feita da mesma forma que a divisão de frações, considerando apenas as regras dos sinais. Qual é a regra dos sinais? Dos números inteiros. Então, nós vamos fazer do mesmo jeito que a gente fazia com as frações normais, comum, certo? Então, aqui, como é que nós fazemos? Um lembretezinho que tem aí no livro de vocês, tem assim, ó, para dividirmos dois números racionais, devemos multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Então, segue também as regras de sinais que eu já falei anteriormente. Eu vou dar o exemplo aqui para vocês, ó. Eu tenho aqui os números racionais, dá um exemplo. Deixa eu colocar aqui o primeiro ponto. Vou colocar aqui para que vocês entendam melhor qual que eu estou começando a explicar, né? Divisão de números racionais. De números racionais, certo? Um exemplo que eu vou dar aqui para vocês, ó. Eu tenho 2/5 dividido por 3/8. Certo? Então, aqui, ó, para me fazer essa divisão, o que eu vou fazer? Eu vou conservar a primeira fração, colocar a operação inversa. A operação inversa da divisão é a multiplicação. E vamos inverter a segunda fração, certo? Isso aí a gente já estudou, espero que vocês não tenham esquecido, certo? Então, vamos lá. Eu vou permanecer com a primeira fração, ó, 2/5 vezes o inverso da segunda fração. E aqui nós podemos fazer a nossa multiplicação normalmente. Então, aqui eu vou multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador, certo? 2 vezes 8 dá 16. 5 vezes 3, 15. Então, vocês percebem que não tem nada de difícil. Só lembrando, nós conservamos a primeira fração, fazemos a operação inversa da divisão, que é a multiplicação, e invertemos a segunda fração. E depois nós vamos fazer normalmente, multiplicando numerador por numerador e denominador por denominador, certo? Eu coloquei aqui também um exemplo com números decimais, que é o que eu vejo que sempre vocês acham mais complicados, certo? Então, aqui, ó, eu estou com um exemplo, o número 1 inteiro e 25 centésimos dividido por menos 0,5, 5 décimos, certo? Como é que eu vou fazer esta operação, certo? Então, primeiramente, eu vou transformar os números decimais em uma fração decimal. Então, eu vou pegar, vai ficar 125, o número inteiro, e a parte decimal eu vou colocar de acordo com as casas decimais. Se eu tenho 2 casas decimais, vai ser igual a 100.
Então, eu vou ficar com 125 centésimos. Dividido por, do mesmo jeito, aqui vai ficar 5 décimos. Pronto. Aqui eu transformei os números decimais em frações decimais. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer inverter as frações. Conservo a primeira fração, como já foi dito anteriormente, a operação inversa, que é a multiplicação, e invertemos a segunda fração. Pronto. E agora nós podemos fazer a multiplicação normalmente. Nós podemos fazer o processo do cancelamento, como também podemos fazer a operação do jeito que está aqui. Depois vocês tornam irredutível. Mas é melhor que faça logo o cancelamento. Então, aqui, ó, como é que eu vou fazer o cancelamento? Eu já faço assim. Eu cancelo numerador com denominador, certo? Como é que eu vou fazer? Eu vou procurar um número que eu possa dividir ao mesmo tempo, certo? Então, aqui, 5 vai ser dividido por 5, que vai dar igual a 1. 125 dividido por 5 vai dar igual a 25. 10 por 10 vai dar 1. 10 por 100 vai dar igual a 10. Isso aí foi feito o quê? O cancelamento, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem formar a segunda fração, certo? A segunda fração para vocês resolverem. Então, ficou assim, ó. 25 décimos. 25 décimos vezes menos 1 sobre 1, certo? E agora eu posso fazer o quê? A multiplicação, que vai ser igual a menos 25 décimos. Transformando em número decimal, vai ser igual a menos, vou colocar aqui, menos 25 décimos, e vai ser igual a 2,5, certo? Então, aqui, ó, eu dei dois exemplos para vocês. Só com os números racionais e aqui com números decimais, certo? Agora, eu vou passar para a parte de potenciação de números racionais, certo? Na página 67 do livro de vocês também tem algumas informações, certo? Antes de começar com os números racionais, eu vou relembrar isso aqui com vocês, ó. Numa potência que tiver o expoente 1, o resultado vai ser sempre a base, certo? Se eu tiver uma potência com o expoente 0, o resultado vai ser sempre igual a 1, certo? Então, isso aqui vale bem vocês lembrarem. Então, todo expoente, todo número que é elevado ao expoente 1 vai dar a base, e toda potência elevada a 0, o resultado vai ser sempre 1, certo? Então, aqui, as regras da potenciação com números racionais são também as mesmas utilizadas com as frações. Porém, devemos nos lembrar de que as regras da potenciação dos números inteiros devem ser aplicadas aos racionais também. Números inteiros, que são os sinais negativos e positivos, certo? Vale também ressaltar que toda potência com expoente par de um número racional não nulo é um número positivo.
Como assim, ó? Eu vou colocar esse lembretezinho aqui para vocês, para que vocês possam vale ressaltar no positivo e negativo. Pronto. Então, como eu falei, toda potência com expoente par de um número racional não nulo é um número positivo. Então, significa dizer que vai ser sempre um número positivo. Então, eu vou copiar esse exemplozinho aqui. Assim vocês não esquecem, certo? Então, aqui, ó. Toda potência com expoente par de um número racional não nulo é um número positivo. Pronto, ó, coloquei aqui essa observaçãozinha para vocês, para quando vocês estiverem resolvendo as atividades, vocês não terem dúvida, certo? Então, aqui eu vou dar um exemplo, certo? Veja aqui esse exemplo. Eu tenho um aqui, ó, menos 1/2 elevado à quarta potência. Olha aqui para vocês perceberem. Toda potência com expoente par de um número racional não nulo é um número positivo. Então, significa dizer, aqui eu tenho um número negativo. O expoente aqui é par. Então, se o expoente é par, o número vai dar o quê? Um número positivo, certo? Então, o resultado aqui seria o quê? 1 elevado à quarta potência vai dar igual a 4. 2 elevado à quarta potência vai dar igual a 8. Fica o quê? Positivo. Só lembrando, gente, que aqui é potência, não é uma multiplicação. Porque muitos vão fazer assim, fazer a multiplicação. Desculpem aqui. A multiplicação, como se estivesse multiplicando 2 vezes 4, 8. E não é assim, ó. Vou só colocar aqui para que vocês tenham entendido. É como se ficasse assim, ó. 1 vezes 2, 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, certo? Então, 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Para que vocês não confundam com a multiplicação, certo? Vou apagar aqui essa parte. Essa daqui. Ó, uma outra observação, certo? Que isso aí vocês não têm no livro de vocês, mas faz importante que vocês tenham. Então, toda potência com expoente ímpar
expoente ímpar de um número racional não nulo tem o mesmo sinal da base. Mesmo sinal da base. Então, gente, ó, vocês prestem atenção. Aqui, o expoente foi par, certo? Nessa daqui, o expoente é ímpar. Então, toda potência com expoente ímpar de um número racional não nulo tem o mesmo sinal da base, certo? Então, aqui, vamos exemplificar aqui, certo? Então, eu tenho, ó, tenho 1/2 elevado ao cubo. Então, o que é que eu vou fazer? Como já foi explicado aqui, se é ímpar, se o expoente é ímpar, então eu vou continuar com o mesmo sinal e resolver a operação normal, que aqui vai dar o quê? Vai dar 1 e aqui vai dar o quê, gente? Vamos lembrar, não é uma multiplicação, é uma potenciação. Então, aqui vai dar o resultado 8. Lembrando, é como se você estivesse fazendo assim, ó. 1/2 vezes menos 1/2 vezes menos 1/2. Se você ver aqui, você pode até utilizar o jogo dos sinais, ó. Menos e menos dá mais. Mais e menos vai dar menos. Aqui eu multiplico. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Certo? Espero que vocês tenham compreendido essa parte aí. Pelo método prático, basta inverter a base e mudar o sinal também do expoente, certo? Bom, se eu tiver aqui o expoente inteiro negativo, certo? Se eu tiver com o expoente inteiro negativo, eu coloco um método rápido, certo? Que é chamado método prático. Precisa o quê? Basta eu inverter a base e mudar o sinal do expoente. Vou dar aqui um exemplo. Tá estourando? Só mais um exemplozinho aqui, viu, gente? Se eu tenho, ó, 2/7 menos, o expoente é negativo, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou apenas fazer pelo método prático. Eu vou inverter a fração, certo? Eu vou inverter a fração e fica um número positivo. E agora eu vou resolver normalmente. 7 vezes 7, 49. 2 vezes 2, 4. Certo? Entenderam, gente? Eu tenho ainda as propriedades que foram para continuar, certo? Então, eu ainda tenho aqui as propriedades, como eu dei aqui para vocês, o conteúdo. As propriedades é bem simples, certo? Então, aqui, as propriedades de números racionais.
As propriedades das potências aplicadas ao conjunto dos inteiros são válidas também para o conjunto dos racionais, certo? Vocês lembram que aqui o símbolo dos inteiros, certo? Inteiros. E aqui é o símbolo dos racionais. Símbolo dos racionais. Então, ó, as propriedades são bem simples de vocês também entenderem. Eu vou dar uns exemplos bem práticos. Multiplicação com a soma dos expoentes, certo? Então, a gente vai utilizar a mesma forma que nós utilizamos em números fracionários para trás, certo? Então, aqui, ó, se eu tenho, vamos aqui o exemplo. Olha, quando eu tenho uma multiplicação, o que é que nós vamos fazer? Vocês notem que nós temos o mesmo número racional, 1/2. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar 1/2 e vou somar os expoentes, certo? Somando os expoentes, vai ficar 1/2. 6 mais 2, 4 mais 2 é igual a 6. E depois nós vamos resolver normalmente, certo? Isso é com a multiplicação. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos subtrair, certo? Então, a divisão, o exemplo aqui com a divisão. Eu vou pegar aqui 3/5 elevado à sexta potência dividido por 3/5 elevado a menos 2. Então, aqui, gente, isso é dado na divisão. Então, o que é que eu vou fazer? Certo? Aqui eu vou primeiramente, para que eu possa dividir, eu vou pegar 6 menos 2, certo? Por que menos 2? Porque na divisão, o que é que nós fazemos? Na divisão, nós subtraímos os expoentes. Na divisão, subtraímos os expoentes. Aí você pergunta, professor, isso é para subtrair, mas aqui vocês entendem que eu tenho um número negativo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: 3/5 Aí, 6, o jogo dos sinais vai dar igual a 2, que vai ficar 3/5 sobre, aliás, elevado à oitava potência, certo? Então, gente, aí a nossa explicação de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Não esquecendo também de ler o livro que vocês têm, que é o material de apoio de vocês, para que vocês entendam melhor, certo? Então, até a próxima aula.